Nem liguem. Vamos lá, irmão. Salmo 119. Salmo 119. Deixa sua Bíblia aberta, lá no finalzinho, lá no 145, no versículo 145, tá? Nós temos meditado desde o primeiro domingo de janeiro no tema espiritualidade renovada. E particularmente para mim, irmãos, não sei como tem sido para vocês, mas eu creio que tem sido bom para a igreja como um todo, nós voltarmos às bases, né? Voltarmos para as velhas verdades, como diz uma música de um cantor cristão. As velhas verdades que fazem toda a diferença na nossa vida. Que de velhas elas não têm nada, né? Porque elas continuam sendo essenciais e importantíssimas para a nossa caminhada cristã, e que sem essas bases, a nossa vida espiritual, uma vida frutífera, uma vida em Deus, que realmente ganhe significado, profundidade, sem essas bases nós não conseguimos levar adiante. Nós já falamos sobre muitas coisas, eu nem sei como que ninguém me perguntou, né? Pastor, a gente não vai falar sobre oração? A gente já falou sobre até sobre música nós falamos, né? E parabéns, tá? A igreja tem cantado melhor. A igreja tem cantado melhor, tem se expressado melhor durante os louvores, e é isso, meus irmãos. A palavra ela precisa ser mais do que um mero consentimento intelectual, ela precisa descer para o nosso coração, ela precisa nos transformar, né? Inclusive a nossa expressão de fé no meio do povo de Deus. A gente não pode esquecer de que nós estamos sempre em serviço comunitário quando nós nos reunimos. Não podemos perder isso da nossa perspectiva. Nós não podemos perder isso de quando nós saímos da nossa casa. Nós temos que pensar, eu estou indo para servir a Deus, mas eu também estou indo para servir os meus irmãos. E ao mesmo tempo em que eu sou servido, eu sirvo também. Amém? Então isso precisa mudar, transformar a maneira como nós levamos a nossa fé, a maneira como nós vivemos a vida dentro do corpo de Cristo. Precisa ganhar maior significado. Porque para Deus isso tem uma grande importância. Uma grande importância. Se para Deus tem, então para nós também precisa ter, não é? Então hoje nós vamos falar sobre uma vida de oração. Como diz um antigo pastor teólogo, ele diz, existem homens e mulheres que oram, mas existem homens e mulheres de oração. E através do Salmo 119, hoje nós vamos buscar isso, sermos homens e mulheres de oração, termos uma vida de oração. É fácil? Não. Por isso que Martinho Lutero ele sempre falava, acorde de manhã já fazendo guerra, né? Porque orar é guerrear, não no sentido que nós vamos guerrear no mundo espiritual, não é isso, é uma guerra contra o nosso próprio coração. É uma guerra contra o nosso próprio desejo de querer orar. Então, por isso que ele sempre disse, levante de manhã já fazendo guerra, que a oração seja a primeira atitude do seu dia, como nós vamos ver através do Salmo 119 hoje. Então, meus irmãos, por que o Salmo 119? E a gente tem já meditado através dos Salmos, né, em toda essa série. Se nós olharmos todo o livro de Salmos, nós temos aqui um grande inário. Nós temos aqui o cantor cristão dos cantores cristãos, né? Nós temos aqui a harpa cristã de todas as harpas cristãs. O livro de Salmos é um grande inário, mas o livro de Salmos também é um grande instrumento de oração. Grandes verdades nós encontramos aqui sobre vida de oração, homens, mulheres, homens que viveram com Deus, andando com Deus, orando com Deus, através da palavra com Deus, baseando as suas vidas nas mais diversas circunstâncias, encontrando força e renovação através da oração.
Fui eu que deixei aqui. Obrigado, Adriano. Através da oração. Então eu tenho certeza absoluta, como nós já falamos, a questão da importância da palavra nas nossas vidas. Não tem como a gente ter uma espiritualidade renovada, não tem, meus irmãos, é impossível termos uma espiritualidade pungente, fervorosa, forte, se não tivermos uma vida de oração. Então, entre essas preciosidades que nós encontramos no livro de Salmo, falando sobre oração que pode nos instruir, nós temos o Salmo 119, o maior capítulo de toda a Escritura, né? Como um guia muito prático aqui para a nossa vida de oração com o Senhor. Porque, como alguém já disse, todos os livros da Bíblia falam sobre quem nós somos diante de Deus. Mas o livro de Salmos, ele ajuda a gente a falar com Deus. Nos outros livros nós encontramos a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo, sem Cristo, por que estamos aqui, né? De onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Mas o livro de Salmos é o livro que nos coloca com homens, nas mais diversas circunstâncias, da alegria extrema à noite escura da alma. E quando nós, muitas vezes não temos palavras para dirigir a Deus, no nosso período de oração, nós podemos nos identificar com os salmistas e encontrar aqui as palavras necessárias para os nossos momentos de oração. Então, nós vamos aprender com o salmista, meus irmãos, a cultivar uma vida fervorosa, profunda na presença do Senhor. Então, aqui nós encontramos muitos princípios. Olha comigo o primeiro verso 145 do Salmo 119. Olha o que o salmista diz: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Então olha que interessante, o salmista aqui coloca para a gente a sua necessidade de orar, mas não é simplesmente uma oração qualquer, mas é uma oração com sinceridade, com inteireza de coração. Nós encontramos aqui um homem prostrado diante do Senhor, mas não com máscaras, não sendo quem ele não é, mas de todo o coração, inteiro diante de Deus, verdadeiro diante de Deus. Lá no versículo 10, não precisa abrir, mas diz assim: com todo o meu coração te busquei. No versículo 58 diz: de todo o coração suplico a tua graça. E se nós andarmos um pouquinho para frente no Antigo Testamento, nós encontramos Jeremias 29, 13. Lembra o que diz lá? Vocês, o que diz? Me buscarão e me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o vosso coração. Então, quando a gente olha para Jeremias, quando a gente olha para o salmista, nós estamos vendo quase que como se fosse uma pessoa só, ecoando a mesma verdade. A necessidade da gente se colocar diante de Deus em oração, mas não de qualquer jeito, mas inteiros, sinceros, verdadeiros, de todo o nosso coração, sem ter o que esconder diante do Senhor. E é engraçado que lá no contexto de Jeremias, Deus ele disse para Jeremias falar para o povo que chegaria o momento em que ele libertaria o povo do cativeiro babilônico. Mas ele pede para que o povo o busque enquanto isso, e o busque. Mas o busque como? De todo o seu coração. Irmãos, era dor, era choro, era morte, era sofrimento, era destruição. Era muita coisa ruim acontecendo no meio do povo naquele momento, naquele contexto. Mas o que Deus pede para que o povo faça até o momento em que Deus o busque? Ore de todo o coração. O busque de todo o coração. E fala sério, é fácil buscar o Senhor nas horas terríveis da nossa vida de todo o coração? É fácil. É difícil colocar os nossos olhos no Senhor nesses momentos. É difícil depositar o nosso coração inteiramente no Senhor nesses momentos. Mas Ele quer que a gente ore a Ele de todo o nosso coração nesses momentos,
Porque por mais que a gente vai tentar encontrar resultados e saídas em outros lugares, revelando a nossa idolatria, ele está dizendo, olha, vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar a saída para as circunstâncias de vocês, para a noite escura da alma de vocês, senão em mim. Então vocês encontrarão o que vocês necessitam em mim, quando me buscarem de todo o coração. O que é mais interessante ainda, Deus disse que resgataria o povo do cativeiro babilônico? Sim. Então por que ele pede para o povo orar? Porque Deus não exime a nossa responsabilidade, mesmo que Ele vá fazer alguma coisa. E Deus, Ele é tão gracioso, meus irmãos, tão gracioso, que Ele não precisa. Mas Ele escolhe usar as nossas orações, para que por meio delas, Ele haja conforme Ele diz que vai agir. E a grande pergunta é, você tem buscado o Senhor de todo o seu coração? Você tem estado verdadeiramente diante do Senhor? Você tem se deleitado, se derramado, sinceramente diante do Senhor, buscando inteiramente a Ele, e não olhando para outras coisas? Isso é buscar a Deus de todo o coração para encontrá-lo. Porque é muito difícil, irmãos, a gente sai tateando. Sabe como quando Paulo fala lá para os atenienses? Ele fala, olha, vocês estão como que tateando no escuro entre tantos deuses, procurando um Deus aí em quem vocês podem encontrar significado para a vida de vocês. Mas vocês não encontram porque vocês estão olhando para outras coisas, e não para o Deus verdadeiro. Muitas vezes nós nos encontramos assim, como que tateando coisas e coisas. Quando o único lugar ou o único alguém para quem nós precisamos olhar e buscar de todo o nosso coração é simplesmente na presença do nosso Senhor. Nós precisamos buscar o nosso Senhor de todo o nosso coração, com toda a inteireza do nosso ser, com toda a nossa atenção, com tudo o que somos. E quando tiver difícil, você pode falar, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero te buscar acima de tudo, com tudo aquilo que eu sou. Então, buscar a Deus de todo o coração, meus irmãos, é colocar os nossos sentimentos, nossas emoções, sejam alegres, sejam tristes, colocar as nossas ansiedades, os nossos medos, tudo aquilo que nos aflige, colocar diante do nosso Senhor as nossas angústias, colocar o estado do nosso coração diante de Deus. O que Deus quer da gente é sinceridade. É sermos verdadeiros diante dEle em oração, transparentes diante dEle em oração. Porque muitas vezes você pode se colocar diante de Deus e falar, não, isso aqui eu não vou falar para Deus, porque eu tenho vergonha. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, tem alguma coisa que você vive que Deus não sabe? Tem alguma coisa que você pensa que Deus não sabe? Tem alguma coisa que você sente que Deus não sabe? Tem alguma coisa que você deseja que Deus não sabe? Tem alguma motivação no seu coração que Deus não saiba, que Deus não conhece? Salmo 139 nos fala sobre isso, né? Onde nós estivermos, o que pensarmos, a palavra nem me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Se eu vou lá para o inferno, se eu vou lá nos céus, o Senhor está comigo. O Senhor está me vendo, Ele sabe tudo a meu respeito. Então não há nada para esconder diante de um Deus, meus irmãos, que é onisciente, que sabe todas as coisas. Então, se tem um lugar que nós podemos ser e devemos ser quem nós realmente somos, é em oração diante de Deus. Porque Deus, Ele não é pego de surpresa. Deus, Ele não se escandaliza. Sabia? Deus não vai se escandalizar. Você pode cometer o pecado mais absurdo que é para você. Deus, Ele não vai ser pego de surpresa. Ele não vai se escandalizar. Ele quer que você se apresente dele de forma sincera, colocando aquilo que se passa no profundo do seu coração, do seu ser, a forma como você está vivendo. Porque Deus, Ele compara as palavras que nós colocamos diante dEle com as nossas atitudes no dia a dia. É muito bonito a gente chegar diante do Senhor, a gente mudar a nossa voz, a gente colocar aquelas palavras mais eloquentes, mais polidas, bonitas. E qual que é a diferença para Deus? Nós vamos citar aqui daqui a pouco a oração de Ana. Para mim, uma das orações mais singelas e simples de toda a Bíblia, mas uma das mais profundas.
ela não procurou beleza nas palavras, ela só colocou aquilo que estava ali dentro, diante do Senhor. Então o Senhor, Ele quer coerência da nossa parte. Aquilo que nós oramos com relação àquilo que vivemos. Não adianta a gente se colocar diante do Senhor como sendo o mais santo, mas se as nossas atitudes no nosso dia a dia não são coerentes com aquilo que nós apresentamos em oração. Muito mais vale um coração dobrado e quebrantado do que joelhos mentirosos. Deus quer sinceridade da gente, porque Ele vai comparar as nossas palavras com aquilo que nós vivemos. Quando alguém chega diante de você, por exemplo, pastor vive isso. Pastor para ali na porta do culto para cumprimentar os irmãos, como vai? Todo mundo está bem. Todo mundo está bem. É claro, ali na porta da igreja não tem como fazer um confessionário, né? Mas a gente age assim. As pessoas chegam para a gente e perguntam, e aí, como vai? Tudo bem, irmão, na graça, na paz, na bênção, não é? Mas vai andar um pouquinho com a pessoa, você vai descobrir que está ruim o negócio. A gente mente, irmãos. John Bunyan, o escritor do Peregrino, mas não no livro Peregrino, ele diz, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem oração. Então o que importa não é uma oração polidinha, bonitinha, bendita, mas é o coração presente ali. 1 Samuel 2,12. Depois de narrar a oração de Ana, o autor de Samuel, ele diz assim, Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. E olha só que interessante isso. Porque Ana só falava em seu coração. Ana só falava em seu coração. Meus irmãos, Deus espera ouvir de nós aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sentimos. Deus não está interessado na nossa performance espiritual. Deus quer verdade, Deus quer sinceridade. Jesus, em Mateus 6,5, Ele diz, e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, receberam a recompensa dos outros que estão olhando, receberam aplausos, admiração, né? Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a segurança. Percebe o que o texto diz? Ele diz, o teu pai que te ouve em secreto ou o teu pai que te vê em secreto? Teu pai que te vê. Porque as suas palavras podem não ser condizentes com aquilo que você está sentindo no coração, com aquilo que você está vivendo. Então Deus, Ele não simplesmente ouve as nossas palavras, Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração, irmãos. Por isso precisamos ser sinceros. Uma outra implicação, meus irmãos, é que quando nós colocamos diante de Deus exatamente aquilo que nós sentimos, tem alguns salmos aqui em que nós encontramos as chamadas orações sujas, onde o salmista ele chega diante de Deus. Não estou falando que os salmos imprecatórios, hoje a gente não pode fazer isso, tá? Hoje a nossa vingança é através de Cristo, tá? Mas quando o salmista chegava diante de Deus, ele colocava, rasgava o seu coração, ele falava, Senhor, quebra o queixo daqueles homens, né? Racha o crânio daqueles inimigos, venha com toda a sua ira, com toda a sua vingança, Senhor, contra esses inimigos. Ele colocava, ele rasgava o seu coração, porque não adiantava ele não falar isso para Deus, porque ele sabia que Deus estava vendo aquilo que se passava no coração dele, muito mais do que ouvindo as palavras. Então, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus e damos nome aos nossos pecados, domingo que vem nós vamos falar sobre confissão de pecados, outra prática essencial. Quando nós nos colocamos diante de Deus e damos nome aos nossos pecados, nome aos nossos sentimentos,
nomes às nossas atitudes. Isso é terapêutico. Por que as pessoas procuram um psicólogo? O psicólogo mais fala ou ouve? Ouve. Porque ao falar, a pessoa automaticamente encontra a sua própria cura. Quando nós damos nome aos pecados, nós tratamos diante de Deus como eles devem ser tratados. Quando nós damos nome às nossas atitudes diante de Deus, nós tratamos como elas devem ser tratadas. Se nós não damos nome aos bois, como dizem os antigos, nós não vamos enxergar a situação da forma real. Nós vamos camuflar e nós vamos levar hábitos, vícios, pecados ao longo da nossa vida e nunca vamos resolver como deveríamos, nunca vamos ser transformados como deveríamos. Por isso, meus irmãos, você chegar diante de Deus, aquele que sabe todas as coisas, que vê o teu coração, muito mais do que ouve a sua oração, e você falar exatamente aquilo que está ali, é terapêutico. Cura a alma, lava a sua alma. Outra questão é que Deus não espera de nós apenas palavras bonitas, mas a verdade das nossas atitudes. Então, quando nós colocamos em oração diante de Deus, nós levamos exatamente aquilo que somos, nós colocamos a nossa vida inteira diante do Senhor, nós não que tentamos aparentar. Vocês sabem a origem da palavra sincero? Sincera, né? Os artesãos da Roma Antiga, fazendo lá os seus vasos de mármore ou de outro material que eu não lembro agora, de cerâmica. Eles faziam o seu vaso e se desse alguma rachadura, para parecer que o vaso era inteiro, o que eles faziam? Passava cera. E aí o comprador, muitas vezes ele chegava em sua casa, pegava o seu vaso, colocava na janela para ficar ali de enfeite, e em uma determinada hora do dia o vaso pega sol. E o que acontece? A cera derrete, aí aparece a rachadura. Por isso que os vasos mais nobres, os mais caros da época, eles eram vendidos como vasos sinceros, sem cera, íntegros. Então, meus irmãos, estar diante de Deus é passar por esse teste do sol. Quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele nos coloca diante desse teste para ver se somos sinceros ou se estamos camuflando as nossas falhas, se estamos tentando passar cera nas nossas rachaduras, nas nossas imperfeições. Então, uma vida sincera, meus irmãos, é uma vida de oração com a atitude correta, onde aquilo que nós dizemos condizide com aquilo que nós vivemos. Isso é uma vida de santidade. É a busca do dia a dia. Isaías 59:2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Não adianta a gente esconder aquilo que Deus conhece. Não adianta. A gente precisa dar nome às coisas. E aí, quando nós removemos a cera do nosso pecado, do nosso coração, nós estamos diante de Deus de todo o nosso coração, com o coração aberto. Como diz Isaías, os seus pecados fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. Vocês vão no templo, vocês sacrificam, vocês levam os melhores animais, vocês vêm de longas distâncias, mas Deus não está levando isso em consideração, está sendo nulo. Porque vocês não estão levando em consideração o pecado de vocês diante do Senhor. Mas quando nós confessamos, meus irmãos, Deus também se inclina para a gente. Quando nós tiramos a cera do nosso coração, somos sinceros, Deus também se inclina para a gente. Por exemplo, imagine uma situação. É uma cena bobinha, mas foi o que me veio na cabeça. Imagina você 15, 20 dias de férias. E aí na sua casa você tem um quintal com grama, bonito. Mas você não deixou ninguém responsabilizado para cortar a sua grama. E aí você chega de férias. 20 dias longe, muita chuva. Né? E aí nasce, a grama está alta, algumas ervas daninhas, tem mato. E aí você precisa de uma roçadeira para cortar aquela grama. Mas você não tem. Mas o teu vizinho tem. E aí você, eu vou ali pedir para o meu vizinho a roçadeira para mim dar um jeito nesse gramado. E aí você está indo em direção à casa do vizinho, ele é seu amigo, não tem problema.
vocês têm intimidade, mas no meio do caminho o cachorro dele se solta da coleira e vem na sua direção. E ele vem para te morder. E aí você, desesperado, pau, dá um chute no cachorro do vizinho. E ele sai mancando. E aí quando você levanta a cabeça, quem está na porta te olhando? O vizinho. E aí você tem duas opções. Você pode chegar no vizinho e pedir a roçadeira como se nada tivesse acontecido. Ou você pode chegar para o vizinho e se acertar com ele. Pedir perdão. E aí pedir a roçadeira. Entende? Às vezes nós nos achegamos diante de Deus como se nada tivesse acontecido. E nós pedimos ao Senhor, Senhor, me abençoa, Senhor, me ouve. Mas a gente não tratou a situação como ela deveria ser tratada. Como se Deus não soubesse de nada. Como se Deus fosse a nossa esposa, o nosso marido ou os nossos filhos que às vezes fazem vista grossa. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus é Deus, Ele leva tudo em consideração. Então nós precisamos nos acertar com o dono da roçadeira. Para pedir ela emprestada. Para nos achegar diante dEle. E ter a nossa voz ouvida por Ele. Como diz alguém, Deus é o maior invasor de privacidade. Não adianta a gente varrer a sujeira para baixo do tapete. Ele sabe de todas as coisas. A oração, meus irmãos, então, ela precisa nascer desse acerto de contas, da confissão, de um coração pleno, sincero, sem disfarces diante do Senhor. Provérbios 15:8 diz, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Quando você for se colocar diante do Senhor, se coloque sem cera alguma, sincero, verdadeiro, pleno diante do Senhor. Segundo ponto, ore com as Escrituras e ore às Escrituras. Versos 147 e 148. Levanto-me antes do amanhecer e clamo. Na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ou seja, o salmista é alguém que levanta junto com o galo. Não é? O galo acorda ali 4h30, 5 horas da manhã, ele está pronto, de pé. Não é porque a fila é mais curta, não. É porque ele decidiu guerrear logo cedo. Para, com base na palavra e com base naquilo que leu, então ele deposita a sua esperança. Então o salmista é alguém que acorda cedo para ler a palavra, para, com base na palavra, naquilo que ele encontra na palavra, então ele deposita a sua esperança em oração. Mas ele também diz que nas vigílias da noite ele medita nas promessas. Olha que interessante. Então, medita na palavra de Deus, e isso nos leva a orar. A gente lê e ora, lê e ora, lê e ora, e a gente deposita a nossa confiança nas verdades, nas promessas, e isso fortalece a nossa fé. Então, meus irmãos, ore com as Escrituras. Quem aqui já orou com as Escrituras? Você lê um salmo e ao invés de você simplesmente ler, você orar aquelas verdades para você. Olha o Salmo 121 aí, um pouquinho na frente. Vamos fazer esse exercício? Apenas um. Salmo 101, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Como que você ora isso aqui? Senhor, por mais que o meu coração é teimoso, e ele quer olhar para os montes, ele quer olhar para outros ídolos, por mais que o meu coração quer encontrar socorro, esperança em tantas outras coisas, Deus, mas me ajuda a pôr os meus olhos somente em Ti, porque de Ti é que vem o socorro, de Ti tem a minha alegria, do Senhor vem a minha esperança. E aí você vai lendo o Salmo e vai desenvolvendo o relacionamento com o Senhor e vai orando as Escrituras. Meus irmãos, isso é de uma preciosidade tremenda. Quando você não tem o que orar, abra a Bíblia num Salmo, leia através do Salmo. Eu tenho certeza que não vão te faltar palavras. E o melhor de tudo, você vai orar segundo a vontade de Deus. Então, quando você lê as Escrituras, Deus fala com você.
Deus deixa impressões em você, Deus deixa certezas no seu interior, e Ele te dá sabedoria, Ele te dá direção. Então, se você não tem essa prática, passe a ter. Faça isso através das Escrituras, ore, mas também leia ore com as Escrituras, né? E ore as Escrituras, não como uma reza. Um teólogo e pastor, ele diz o seguinte: enquanto os outros livros da Bíblia falam sobre nós, aquilo que eu disse no começo, né? Os salmos falam por nós. Então, os salmos falam por nós, porque nele nós vamos encontrar homens nas mais diversas circunstâncias possíveis, andando com Deus, se achegando a Deus, e nós olhamos, orando, e nos identificamos com esses homens orando. E adotamos a oração deles para nós, como se fossem nossas. Por isso, então, meus irmãos, ore as Escrituras, ore as promessas de Deus. O salmista aqui, ele medita nas promessas de Deus, como ele diz aqui no Salmo. Lendo as Escrituras, ele sabe que Deus é fiel, então não tem como ele não cumprir as suas promessas. Lendo as Escrituras, ele sabe que Deus é bondoso, então não tem como Deus não o cercar com a sua bondade. Não tem como ele ser aquilo que ele não é, porque ele vê quem Deus é através da palavra. Então nós precisamos descansar nas promessas, certo? Você descansa nas promessas do Senhor? Você descansa? Você conhece as promessas do Senhor? É outra questão. Como é que você vai conhecer as promessas do Senhor? Lendo a Bíblia. Não tem outro jeito. Então, à medida que você lê a Bíblia, você conhece as promessas. À medida que você conhece as promessas, você ora. E à medida que você ora baseado nas promessas, você descansa. Você tem paz. Mesmo nas piores circunstâncias da sua vida, você tem paz, você descansa. Então perceba, meus irmãos, é uma relação estreita entre palavra e oração, porque sua vida na palavra te levará à oração, e sua vida de oração te levará à palavra. Não tem como dividir as duas. Qual asa é mais importante do passarinho, a esquerda ou a direita? Essa é antiga, né? As duas. O que é mais importante para o cristão, orar ou ler a Bíblia? As duas. Porque senão não tem maturidade, meus irmãos. Então, se isso aqui tem um grande significado para o salmista, um grande significado para Deus, precisa ter para a gente também. Terceiro ponto, além de orarmos com sinceridade, orarmos as Escrituras com as Escrituras, nós devemos orar também com humildade. Olha o verso 149. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. O salmista, ele ora com humildade porque ele reconhece quem Deus é. E Deus vai ouvir ele por causa da sua bondade. Ele não chega diante de Deus de uma forma arrogante, de uma forma orgulhosa, como se ele tivesse algum mérito, cobrando Deus, dando ordens. Não, ele sabe quem ele é e ele sabe quem Deus é. Ele sabe que Deus é criador e ele é criatura. Ele sabe que Deus é totalmente santo e ele é pecador. Então, meus irmãos, nós precisamos nos colocar diante de Deus, sabendo quem somos e sabendo quem Deus é, de forma humilde. Nós precisamos saber que nós somos ouvidos por Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus é bondoso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, como o salmista diz aqui: ouve a minha voz, Senhor, segundo a sua bondade. Não segundo os meus méritos, não segundo aquilo que eu fiz, não por causa de um voto meu, não por causa de uma promessa, mas ouve, Senhor, a minha voz por causa da sua bondade, porque eu sei que eu de mim mesmo eu não mereço nada. Por que hoje nós como igreja, irmãos, nós oramos em nome de Jesus? Já pensou sobre isso? Por que nós oramos em nome de Jesus? Nós sabemos, porque é somente por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus, é somente por meio de Jesus que o Senhor ouve as nossas orações. Então, nós não temos mérito diante de Deus para exigir alguma coisa. Nós nos achegamos a Deus juntamente ao trono da graça por causa do novo e vivo caminho, que é através do sangue de Cristo. Então é preciso humildade.
Mateus 8:2, tem a passagem de quando o leproso ele chega diante de Jesus e pede a cura. É muito interessante que ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Note, esse homem ele não chega exigindo: eu sei que o Senhor é o Deus da cura, então, Senhor, me cura, prove que realmente o Senhor é o Deus da cura. O Senhor pode, então prove que realmente o Senhor pode me curar. Não, ele sabe quem ele é, e ele sabe diante de quem que ele está. Ele está diante do Senhor do universo, diante daquele que o criou e que sustenta a vida dele. Então ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, podes me curar, pode me purificar. É a humildade, meus irmãos, que leva esse homem até Jesus, reconhecendo quem ele é. Jesus mesmo nos ensina a orar com humildade, na oração do Pai Nosso, não é? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Lucas 22:42, em um momento de extrema agonia, o único homem verdadeiramente humilde na face da terra, com o sofrimento na cruz ali diante dos seus olhos, Jesus olha aos céus e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não for, que seja feito conforme a tua vontade. Pois foi para isso que eu vim, para cumprir a tua vontade. Orar humildemente, meus irmãos, é orar segundo a vontade de Deus. Orar humildemente é que é realmente uma atitude de fé, porque você está depositando toda a sua confiança no Deus que sabe o que é melhor para a sua vida, no Deus que sabe o que é melhor para a sua história, no Deus que sabe todas as coisas e no único que te ama verdadeiramente, sem interesse algum. Imagine uma outra cena, um jovem sem muita experiência na vida, tipo a gente assim, né, que vai aprendendo as coisas aos poucos, ele decide se aventurar num empreendimento. E aí, então ele vai, ele abre sua lanchonete, ele começa com a sua lanchonete. E aí, em determinado dia, já com a sua lanchonete aberta, ele chega para o pai e fala assim: ô pai, me ajuda aí. Me ajuda aí, ó, eu abri a lanchonete. Mas ele não pediu um conselho, ele não pediu uma orientação, nada para o pai. A gente faz assim com Deus muitas vezes, meus irmãos. A gente não pede orientação, a gente não pede conselho, a gente não pede qualquer vontade de Deus. A gente só chega para o Senhor e fala: ó, Senhor, me abençoa aí. Não é? A gente chega por atacado assim, né? Deus, me abençoa aí. Ó Deus, eu estou namorando, me abençoa aí. Ó Senhor, eu casei, me abençoa aí. Ó Senhor, eu troquei de emprego, me abençoa aí. Ó Senhor, eu estou querendo isso e aquilo, me abençoa aí. Como se Deus não fosse o Deus, mas fosse o gênio da lâmpada, que você chega ali, dá uma esfregadinha na lâmpada, e ele sai e você fala: ó, né, tenho 3 pedidos. Não, irmãos, Deus não é o gênio da lâmpada, Deus ele é Deus. Deus ele é o Senhor. Deus ele não tem nenhum compromisso com a nossa vontade separado da orientação dele. Nenhum. Em 2 Samuel 5, conta que Davi, ele foi guerrear contra os filisteus e ele orou a Deus: Senhor, eu devo ir. E Deus fala: vai, que a vitória é sua. E ele vai, guerreia contra os filisteus e ele vence. Depois, um pouquinho mais para frente, uma segunda oportunidade, ele vai de novo guerrear contra os filisteus. E Davi podia pensar: eu já saí para essa guerra, já lutei contra esse povo, já tive vitória, certamente Deus vai me dar a vitória de novo. Mas ele não sai pela sua lógica, ele ora a Deus primeiro. Fala: Senhor, posso sair contra os filisteus de novo? E Deus fala: não. Espera aí, quando você ouvir um barulho sobre as amoreiras, então você pega e sai, que aí você vai ter a vitória. Mas espera aí, Davi, um pouquinho mais. A vontade de Deus, o conselho, a orientação de Deus. É a mesma situação, irmãos, mas respostas diferentes. Então a pergunta é: na sua vida de oração, você tem orado? E aqui que está a grande vantagem de orar com as Escrituras e orar as Escrituras. Na sua vida de oração, você tem orado
segundo a vontade de Deus, ou é assim por atacadão? Ó Senhor, estou fazendo isso, me abençoe. Na sua oração, meus irmãos, é Deus quem tem que correr atrás de você? Na sua oração, talvez você tenha usado o nome de Jesus como um amuleto de sorte. Sabe quando pessoas oram? E aí no final, a pessoa fala, em nome de Jesus. Como se aquilo fosse a palavra mágica, o abra César, né? Que vai fazer a sua oração ser atendida, respondida, e Deus vai fazer aquilo que você quer. Não, irmãos. O nome de Jesus não é um amuleto de sorte para nós. É somente porque é através de Jesus que nós oramos e Deus nos ouve, mas segundo a vontade dEle. Ou ainda pior, eu sei que aqui ninguém faz isso, mas colocar Deus na parede assim. De falar, Senhor, com base na Tua promessa, eu determino. Senhor, com base na Tua promessa, eu profetizo. Como se isso fosse determinante para o Senhor fazer a nossa vontade. Pode ser que seja a vontade dEle, mas para aquele momento, será? Tem gente que acha que isso é fé de verdade, irmãos. Mas não existe expressão de fé maior do que você chegar diante do Senhor humildemente, se submetendo à vontade do Senhor e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Senhor, se o Senhor quiser, você pode atender a minha oração. Senhor, se o Senhor quiser, porque eu conheço o Senhor, e eu sei que aquilo que o Senhor quer para a minha vida é o melhor, porque o Senhor é o único que me ama verdadeiramente e me conhece melhor do que eu mesmo. Se o Senhor quiser. Meus irmãos, a melhor forma de demonstrar fé a Deus é orar não segundo a nossa vontade, mas a vontade dEle. Quer dizer que nós não devemos colocar a nossa vontade diante de Deus? Não, nós devemos, como o próprio Cristo fez. Mas no final a gente precisa se submeter e dizer, mas que seja feita a sua vontade. Quarto ponto e último, orar com confiança. Como diz aqui o verso 150 e 151, aproximem-se de mim os que seguem a maldade. Eles se afastam da tua lei, defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Senhor, muitas coisas ruins estão me cercando, mas eu sei que o Senhor está perto de mim. Como é que Ele sabe disso? Através da palavra. Como é que nós sabemos que o nosso Deus é o Deus Emanuel, é o Deus sempre presente, meus irmãos? Através da palavra. Então, de tudo aquilo que nós sabemos de Deus através da sua palavra, isso tem que ser um estímulo para a gente se colocar diante do nosso Deus em oração. Qualquer situação de perigo, de dificuldade, de angústia, de dor, de sofrimento, seja do que for, você vai se colocar diante do Senhor, humildemente, com tudo que você é, com todo o seu coração, sincero, porque Deus está perto. A nossa vida é uma vida diante dos olhos de Deus. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem tantas e tantas verdades, meus irmãos, nas Escrituras, falando que Deus está com a gente todos os dias. Então a gente precisa orar com confiança, porque Deus está perto. Deus está nos olhando. Então, uma vida de oração profunda, meus irmãos, concluindo, uma vida de oração profunda não nasce de fórmulas, não nasce de receitas. Uma vida de oração profunda, ela nasce da sinceridade, moldado pelas Escrituras, reunido com a humildade, submetido à vontade do Pai. Então nós não precisamos de ceras, de máscara para esconder as nossas falhas, porque Deus já conhece tudo aquilo que está no nosso coração. A transparência nos liberta de nós mesmos. A verdade nos liberta de nós mesmos. Então a nossa confiança não reside na beleza da nossa atitude ou das nossas palavras, mas na inteireza do nosso coração e na fidelidade daquele que prometeu que estaria com a gente. E lembre-se, nós não nos achegamos diante de Deus pelos nossos méritos. Tá bom? Nós não nos achegamos diante de Deus pelos nossos méritos, jamais.
mas nós nos aproximamos diante de Deus por causa da santidade de Cristo, por causa da justiça de Cristo, por causa do sangue de Cristo Jesus. Então, olha que privilégio, irmão, olha que privilégio. Você, nós somos pecadores, mas nós podemos nos apresentar diante de Deus como nós somos, por causa de Cristo Jesus. Isso é um privilégio ou não é? Então vamos aproveitar desse instrumento tão valioso para uma espiritualidade renovada. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Ore ao Senhor nesse momento. Aproveite essas verdades que você ouviu. E ore relacionando as verdades da Escritura, do Salmo 119. Coloque todo o seu coração diante do Senhor. Não esconda nada do Senhor. Se achegue diante dele de forma humilde. Você pode se achegar diante dele por causa de Cristo Jesus. Deposite a sua confiança no Deus que entregou o seu Filho para que você pudesse estar diante dele. Não tem merecimento nosso, mas é Cristo, meus irmãos. É Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua verdade, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos renova. Ah, Deus, como é gostoso ser confrontado por Ti. Como é gostoso ter o nosso coração rasgado pela Tua verdade, ferido pela Tua verdade. Porque é essa verdade que nos transforma, Pai. Senhor, o que nós queremos é nos achegar sempre de forma humilde diante do Senhor. Nós somos pecadores, como dizia aquele publicano que batia no peito. Ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu sou pecador. Mas nós podemos dizer também que, junto com Isaías, que nós vimos o Senhor da glória em Cristo Jesus. Obrigado por Cristo Jesus. Que nós podemos estar diante do seu trono, Senhor, sem o medo da morte, sem o medo de sermos fulminados pela sua santidade, porque Cristo já passou tudo isso por nós. Firma os nossos olhos em Cristo, Pai, para que todas as vezes que nós nos achegarmos diante de Ti, nós venhamos a nos achegar sinceros, plenos, com inteireza de coração, Senhor. Em Cristo, Pai.